Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Olha o Senhor comigo nessa noite. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, mais uma vez, Senhor, estou, ó Pai, em Tua presença, te louvando, ó Pai, te exaltando, ó Deus, pela oportunidade, ó Senhor, que o Senhor tem me dado, ó Deus, de ministrar, ó Pai, a Tua igreja. Espírito Santo, eu te peço que nesta noite o Senhor não deixe nenhum de meus irmãos sair daqui, ó Pai, da mesma maneira, Senhor, a qual entraram, mas que todos, ó Deus, sejam, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo, que todos, ó Pai, sejam, ó Deus, transformados pelo poder, ó Pai, da Tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Você não pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Pai. O livro de Atos, um livro escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho a qual leva o seu nome. O livro de Atos nada mais é que a continuação de seu Evangelho. O livro de Atos começa nos relatando a ascensão de Jesus aos céus. Logo após Jesus ascender aos céus, ele deixa uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O capítulo 2 vai nos relatar a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos. O capítulo 2 ainda nos relata a primeira pregação do apóstolo Pedro. Uma pregação que não converteu nada mais, nada menos do que 3.000 homens e mulheres. Glória a Deus. 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo através de uma pregação. Se fosse qualquer um de nós, logo após uma pregação que se convertessem 3.000 almas, nós diríamos: eu sou o cara. Eu preguei e 3.000 pessoas se converteram. Eu preguei e pessoas de todas as etnias entenderam o que eu estava falando. Porque foi esse o efeito que Pentecostes causou nos discípulos. A Bíblia é muito clara quando ela nos relata que pessoas de diversas línguas e etnias que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes
entenderam o que Pedro falava. E o que me chama a atenção é que o capítulo 2 ele termina nos mostrando como os cristãos primordiais viviam, a forma como eles se comportavam, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Pedro e João, dois dos três mais queridos de Jesus. O capítulo 3 se inicia dizendo que na hora nona eles subiam ao templo para orar. Como judeus, oravam 3 vezes ao dia. A terceira, a sexta e a nona hora. No nosso horário, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Aquilo não era algo comum para eles. Eles estando em Jerusalém, eles se dirigiam ao templo para orar. Se não estivessem em Jerusalém, eles se recolhiam para orar. Havia um outro lado, um coxo de nascença, que desde a sua mocidade, ele era levado. A Bíblia não nos diz por quem, mas talvez pelo seu pai, talvez pelos seus irmãos, talvez por alguém conhecido, a Porta Formosa. E ali ele ficava a mendigar, a pedir esmolas. Quantos anos este homem estava ali? E a única coisa a qual ele queria era uma moeda. A única coisa a qual ele necessitava aos olhos dele era uma única moeda. Ele estava no lugar certo para pedir esmolas. Todos os que entravam ao templo tinham por obrigação levar dinheiro, seja para as ofertas ao templo, como para favorecer os necessitados. Então ele estava ali apenas para se beneficiar da bondade de alguns religiosos que iam ao templo. Mas aquele dia, Deus havia separado algo especial para a vida daquele coxo. Centenas de milhares de pessoas entravam todos os santos dias naquele templo. A Porta Formosa se localizava entre o pátio aonde os gentios podiam estar e o pátio aonde as mulheres poderiam estar. Então, todos passavam por aquela porta. Uma porta formosa, o nome a leva, cerca de 11 metros de altura por 23 metros de largura, feita de bronze, adornada com ouro. O sol resplandecia toda a sua beleza. Um contraste um tanto quanto engraçado. Uma porta que levava o nome de Formosa, com uma beleza exuberante. E à beira daquela porta, todos os tipos de pessoas doentes, cegos, surdos, mudos, aleijados e coxos, mendigando aquela porta. Aquilo não era comum para ele. Aquilo não era comum para nenhum judeu. Mas a Bíblia nos relata que naquele dia, subindo Pedro e João, a hora nona, para orar ao templo do Senhor. Eles não estavam indo ao templo para fazer outra coisa. Eles estavam indo ao templo para orar ao Senhor. Eles estavam revestidos. Pedro tinha acabado de ganhar e de batizar
coxo como de costume. Glória a Deus. Santo Deus, querido. Avistando aqueles dois homens subindo ao templo, ele faz aquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele pede uma esmola, na esperança de receber uma moeda, um denário, uma moeda de prata, uma moeda de ouro, a receber algo em dinheiro. Só que Pedro e João, eles tinham algo que nós deveríamos ter. Aleluia. Eles tinham algo que cada um de nós deveríamos ter. Glória a Deus. Eles olham para aquele coxo e diz: olha para nós. Todas as pessoas que passavam por aquele coxo, e quando ele pedia uma esmola, aquelas pessoas simplesmente jogavam as moedas, e muitas das vezes nem olhavam para ele. Muitas vezes nos seus olhos nem sequer pensava em olhar. Quantas vezes nós, se sairmos por aqui, quantos moradores de rua nós vamos enxergar? Quantas pessoas perdidas nas drogas? Quantas pessoas que tiveram as suas vidas e famílias destruídas pelo vício das drogas? Quantas pessoas, se pararmos numa sinaleira, vem no nosso vidro pedir uma moeda? Muitas vezes o que nós fazemos? Fechamos o vidro. Muitas vezes o que nós fazemos? Eu não tenho nada. Mas Pedro e João, quando olham para aquele coxo e dizem: olha para nós, ele chama a atenção daquele coxo ao olhar para eles. E lendo esse texto, eu me peguei perguntando: quantas vezes Jesus passou por aquela porta para entrar no templo? Quantas vezes aquele coxo ouviu dizer que por 3 anos e meio um homem caminhou sobre a terra, curando, libertando e transformando? Aleluia! Quantas vezes? Porque a Bíblia é muito clara quando ela nos diz que a fama de Jesus se espalhou por todos os cantos. E quando aqueles dois homens olham para ele e dizem: olha para nós. Aquele coxo certamente olhou para eles, e no seu coração ele pensou: eu vou ganhar uma boa quantia hoje. Só que há algo diferente nesses dois. Porque ninguém olha para mim. Ninguém pede que eu fixe os meus olhos neles, que eu dê atenção. Eles passam e jogam as moedas. Ninguém olha para mim, ninguém fala comigo, ninguém conversa, ninguém me dá atenção. Aleluia. E eu digo por experiência própria: Aleluia. Oh, Deus! quantas vezes eu tenho conversas com pessoas em situação de rua, e a gente tira muitas lições, porque ali a gente encontra ex-pastores, ex-cantores, pessoas que a gente conversa e eles conhecem a palavra de Deus às vezes melhores do que nós. Mas por algum motivo o diabo entrou, se andou com a vida deles e levou eles para o fundo do poço. E quando eles estavam no fundo do poço,
O diabo abandonou eles lá. Ele olhou para Pedro e João esperando receber dinheiro. E Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Aquele homem pode ter pensado: o porquê que ele pediu para me olhar para ele então? Se tudo que eu quero é ouro, é prata, é dinheiro para eu sobreviver. Mas naquele dia, Deus havia marcado para que algo acontecesse que mudaria a história daquele coxo. Aquele coxo não tem o seu nome registrado na história. Aquele coxo não tem mais nada que se refira a ele. Aquele coxo aparece apenas nesses versículos. E ele sofre. Aleluia, aleluia. Mas quando ele olha e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Glória a Deus, Em aleluia. nome de Jesus, o Nazareno. Não é em nome de Pedro, não é em nome de João, não é em nome de Maomé, Oh, Deus. não é em nome de Confúcio, é em nome de Jesus. Levanta e anda, e tomando pela mão, os seus pés e tornozelos se firmaram. E tomando pela mão, os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. Eles estenderam as mãos. Quantas pessoas estão esperando nós estendermos as mãos? Quantas pessoas estão esperando uma palavra? Quando aquele homem olha para Pedro e João, quando Pedro pede para que olhar para eles, ele não estava dizendo: olha para mim, mas vê em mim aquele a qual eu represento. Glória a Deus. Aleluia. Vê em mim aquele a qual eu sou testemunha. O Espírito de Deus tem refletido em sua vida. Quando você anda na rua, você é conhecido como homem e como mulher de Deus, como servo e como serva do Deus Altíssimo. Ou você é visto como uma pessoa qualquer? Aleluia, aleluia. Quando você anda na rua, o brilho do Espírito Santo está presente em sua face. Oh, Deus maravilhoso, santo é teu nome, Pai. O primeiro milagre, após a ascensão de Cristo aos céus, foi realizado na porta do templo. Glória a Deus. Oh, Deus. E a Bíblia vai nos relatando que aquele homem, em um pulo só, ele se coloca de pé. E ele não se contenta apenas em andar para lá e para cá. Ele salta, ele glorifica o nome do Senhor, ele adora o nome do Senhor. E ele talvez realiza o seu maior sonho. Que era estar dentro do templo de Deus. Porque pela lei, ele era considerado impuro. Coxos, pessoas com deficiências, não poderiam adentrar o templo. Não poderiam prestar adoração e sacrifícios ao Senhor. Quantas vezes ele observou
pessoas passando. Quantas vezes em seu coração ardeu o desejo de estar no templo do Senhor para prestar um culto, e ele não podia. Mas naquele dia, o texto nos relata que ele se chegou com Pedro e João e adentrou, saltando, pulando, louvando ao nome do Senhor. Tudo por causa de um olhar. Tudo por causa de um estender de mão. Tudo por causa da presença de Deus na vida daqueles homens. Glória a Jesus. Aleluia. A presença de Deus tem esse poder. Quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa palavra tem poder. Quando somos cheios do Espírito Santo, aonde chegamos, resplandecemos o brilho do Espírito Santo. Nós não precisamos falar que somos crentes. Nós não precisamos dizer eu sirvo a Deus. Eles dizem lá vem alguém que serve o Senhor. Aquela pessoa é diferente. O andar dela é diferente. O falar dela é diferente. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Aleluia. E quando Ele está dentro de nós, a sua glória reflete sobre nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aquele homem, ele é dentro do templo. E todos aqueles que por muitos anos viram ele mendigar, viram ele ser apenas mais um na porta do templo. Viram ele todos os dias, dias após dias, anos após anos, pedir esmolas. Agora olham e veem aquele homem curado, aquele homem saltando de alegria. Reconhecem que era ele. Novas possibilidades se abrem na vida daquele homem. E quando eles começam a se aproximar, quando eles começam a perguntar quem é que fez isso, quem é que levantou esse homem, que curou a coxice desse homem, e começam a ver que foi Pedro e foi João, começam a se chegar a eles. Pedro rapidamente com João se afasta e começa a pregar dentro do templo. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome. Começa a dizer: não foi por nós que isso aconteceu, mas foi por causa de Cristo, o Nazareno, aquele a quem a vós entregastes para ser morto, aquele a qual ressuscitou dos mortos. Foi ele, foi por causa dele que esse milagre aconteceu. Aleluia. Se você está aqui nesta noite, foi por causa do nome dele, foi por causa da graça dele, foi porque ele teve misericórdia da sua vida. Porque um dia você era como aquele coxo, moribundo, pecador, não era digno de salvação. Ninguém dava nada para você. Aleluia. Mas alguém orou por você. Alguém falou de um Cristo para você. Alguém estendeu a mão e disse: ei, eu te ajudo, levanta. Amém, Jesus. Levanta, eu te ajudo. Quantos estão esperando por uma palavra, Aleluia. por um gesto, por menor que ele
sermos crentes aqui dentro é muito fácil. Nós estarmos aqui dentro terça, quinta, sábado, domingo, cantando, louvando a Deus, pregando, é fácil. Difícil é nós sermos evangélicos lá fora. Difícil é nós darmos testemunho lá fora. Difícil é as pessoas olharem para nós lá fora Glória a Deus. e ver que somos servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Porque estamos vivendo Aleluia! uma era de crentes aonde dentro da igreja são uma bênção, aonde dentro da igreja cantam, pulam, saltam, glorificam o nome de Deus, mas quando saem da porta para fora, nem paz do Senhor para você dar na rua. Aleluia. Dentro da igreja são santos homens de Deus. Fora da igreja são cavalos do diabo. Que tempo temos vivido, onde tantos necessitam da palavra de Deus, onde deveríamos pregar o evangelho a todas as pessoas. É muito fácil nós dizermos: eu sigo o ID de Cristo, e de pregar o evangelho a todas as criaturas. É fácil, mas fazer é difícil. É um culto de ceia, Amém. é um culto a qual relembramos a morte de Cristo, Glória a Deus. nos alegramos pela sua ressurreição. E é um momento de refletir Aleluia! o quanto temos feito para o reino de Deus. Quantas pessoas têm ouvido de nossa boca que Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Quantas pessoas têm ouvido de nós que Cristo é a solução dos seus problemas. Pedro e João, após realizarem este milagre, eles pregam o nome do Senhor. E a partir deste momento, a igreja é mais perseguida do que nunca. A partir desse momento, os discípulos são presos, os discípulos são açoitados, alguns são até mortos, por amor ao Evangelho. E quanto a nós, que vemos dia após dia a nossa fé ser banalizada pelo mundo, a nossa fé ser escarnecida pelo mundo, e muitas vezes nós se calamos, muitas vezes nós não abrimos a nossa boca. Não que Deus necessite que alguém o defenda. Não, Deus não precisa que ninguém o defenda. Mas é nosso dever combater o que estão fazendo com a nossa fé. É nosso dever expandir a mensagem, pregar o Evangelho, trazer o maior número de almas para Cristo, fazer com que o céu seja povoado. Amém. Glória a Jesus. Porque daí então começaremos a incomodar o inferno. Porque estamos passando pelo pior momento da igreja na terra. Culpa muitas vezes nossa
que deixamos de ser adoradores para ser religiosos, que hoje temos prata e ouro em abundância em nossos tempos, mas não temos mais a presença de Deus. Oh Deus, amém, Jesus, aleluia. O Deus que fazia milagres antigamente é o mesmo Deus ainda hoje. O Deus que curava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós como igreja, que não oramos mais, que não jejuamos mais, que não lemos mais a palavra, que não buscamos mais o Espírito Santo em nossa vida. Que essa noite Amém, Jesus. sirva de alerta para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que você possa estender a mão, Aleluia. não apenas para entregar moedas, mas para entregar aquilo que você tem de mais precioso, Aleluia. que é o nome de Jesus Cristo. Que pessoas venham ser salvas pelo seu testemunho. Que você seja lá fora aquilo que você é aqui dentro. Que o Espírito de Deus resplandeça em sua face. Aleluia. Coloque-se de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Pedro e João, eles não tinham dinheiro. Aleluia. Pedro e João não tinham posses a oferecer àquele mendigo coxo. Mas Pedro e João tinham algo que valia muito mais do que prata e ouro. Prata e ouro, o templo estava cheio. Pedro e João tinham algo que havia acontecido apenas alguns dias atrás. Glorificado é o teu santo nome. Aleluia. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E foi isso que eles ofereceram àquele homem. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que você tem a oferecer nesta noite? Aleluia, Jesus. Se você saísse daqui esta noite e alguém viesse até você e dissesse: dai-me de Deus, o que você teria a oferecer? Eu estava lendo algo hoje e me deparei com uma pequena história, que ela dizia o seguinte: um certo homem, Aleluia. crente, estava andando pelas ruas de Londres e ciganos andavam atrás dele, e uma mulher dizia: dai-nos de Deus, dai-nos de Deus. Aleluia. E ele virou, pegou algumas moedas e jogou para as crianças. Ele esqueceu. Aquela mulher pegou aquelas crianças e disse: dinheiro nós temos de sobra, nós queremos Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém me perseguisse hoje e lhe dissesse: eu quero Deus, dai-nos de Deus, o que você teria a oferecer? Mandar a Suzana fazer. Para aquela pessoa. Espírito Santo, Pai, eu te louvo. Glória, amor.
Pai, eu te exalto, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, nessa noite. Oh Deus, Espírito abençoa, Senhor. Derrama da tua graça. Eu te agradeço poder e da pela vida, Senhor, de cada um, ó Pai, de meus irmãos, ó Deus, que estão aqui. abençoa, Senhor, a palavra. Eu creio, ó Deus, que o Senhor falou, ó Pai, no coração, ó Deus, de meus da tua irmãos. graça. Se o Senhor falou, ó Pai, e agiu, Senhor, apenas, Senhor, no coração de um, e já me fale por isso. Porque eu creio, ó Deus, que o Senhor não trouxe ninguém aqui em vão. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém.